fique melhor, tá? Mas eu tô sempre por aqui. Tudo bem, obrigado. Bom, boa tarde a todos, né? Obrigado pelos esclarecimentos, pelo convite, professor Job aí, que a gente se comunicou muito entre e-mail, né? Estou feliz por estar conhecendo, infelizmente não presencialmente, mas remotamente não deixa de ser também uma oportunidade. Então, fico muito agradecido pelo convite. Ainda bem que tem esse remoto, né? Porque a gente tem essas oportunidades, senão acho que ia ser mais difícil. Mas aí, se Deus quiser, quem sabe mais à frente a gente não está reunido com toda a turma e assim os demais colegas, né? Bom, a Luciana iniciou um pouco sobre a minha questão de titulação, né, a minha formação, né, para quem não me conhece, me chamo Fábio, sou biólogo, né, desde 2016 estamos aí nesse caminho, né, um caminho que não é fácil, a gente tem não só ética, mas a gente tem grandes objetivos, contribuições, troca de conhecimento, então tudo isso vem agregando, né, dentro da nossa formação e também não só para nós, mas para o meio ambiente em si, a nossa biodiversidade. E eu posso dizer que eu tenho um privilégio por ser do extremo norte do Brasil, de ser de Macapá, né? A gente também tem essas outras oportunidades de estar em outros lugares do Brasil, mas a minha terra natal me proporciona isso. E talvez isso me incentivou e me proporcionou grandes experiências que até hoje estamos passando, né, juntamente com os demais colegas, não só experiência, mas conhecimento. Então, tudo isso vem agregando cada vez mais, né, para a nossa vida profissional, para os nossos alunos, né, para as pessoas que trabalham direto e indiretamente. Então, é dessa forma que a gente consegue desenvolver e procurar o melhor, né, para nós e para todo o Brasil. Né? Sabemos que a gente não está passando por uma situação muito boa, né? Graças a Deus a gente está tendo aí as quedas em relação à pandemia, mas persiste, mas a gente também tem outros fatores, quando a gente fala em Amazônia, que é um tema que a gente vai abordar, né, principalmente hoje, que vamos discutir, que infelizmente a gente teve muitos prejuízos, né? A gente não pode dizer nem outras palavras, prejuízos muito grandes, altos. Mas temos seres humanos, temos as populações, as comunidades, os povos, todos aqueles que agregam e também estão contribuindo. Né? Eu sempre destaco durante as minhas aulas que, ao mesmo tempo que a gente perde, também a gente se fortalece. Né? Então, é dessa forma que a gente tem que ter essa visão, esse parâmetro. Tá? Então, eu vou começar aqui a compartilhar minha tela, tá, professor Job e Luciana, para a gente começar a iniciar nossa palestra, e daí a gente vai desenvolvendo cada vez mais o nosso diálogo aqui, tá? Assim que vocês confirmarem, estejam visualizando, me confirme, por gentileza. Tudo certo? Todos estão Tudo conseguindo certo, visualizar? professor. Tá bem visível, tá? Todos os convidados estão visualizando bem? Para mim aqui tá ótimo, pessoal. Para o pessoal também. O pessoal está confirmando que sim, professor. Tá Tudo ótimo. bem, obrigado. Bom, segundo ciclo de palestra do Núcleo de Estudos de Pesquisa e Socioambientais, tendo como tema biopirataria na Amazônia, né, através de mim, Fábio, biólogo, com muito orgulho. E nessa data especial, né, além do convite da gente estar fazendo essa troca de conhecimento, esse diálogo, eu também quero enfatizar muito sobre tudo que vai englobar dentro dessa palestra, né? O que a gente pode dizer, né, sobre a biopirateria na Amazônia, né? Tudo está englobando. Por quê? De que forma? São só os fatores bióticos, abióticos? Não. A gente está envolvendo também muitos povos, comunidades, que a gente diz sócio-biodiversidade, né? Então, temos fatores ligados direto e diretamente. Então, biopirataria, né, dentro desse conceito, a gente vai discutir os contextos históricos, os fatos que levantaram mais esse assunto hoje. É um assunto que é bem discutido, né? Tanto é que foi um trabalho que eu fiz recentemente, foi publicado recentemente um artigo dentro desse contexto,
no qual a gente não só busca conhecimento, mas também a gente busca em compartilhar, né? Com isso, a gente vem agregando informações, vem apresentando novos dados e compartilhando, né, com as pessoas que têm esse prazer, têm essa vontade, tendo como finalidade essa mente aberta para que todos tenham acesso. Então, nosso objetivo em si, não só como pesquisadores, professores, é a gente compartilhar conhecimentos, compartilhar informações, temas a ser abordados, como é esse que a gente vai trabalhar hoje, tá bom? Dentro dessa apresentação, né, antes da gente iniciar diretamente, eu tenho que falar um pouco de vocês, apesar que a Luciana falou um pouquinho, mas a gente é bom a pessoa em si comentar, né? Falar um pouco mais. Quem seria o Fábio? Quem seria esse biólogo, né? Como a Luciana destacou, eu me formei, né, em 2016, tá? Fiz a graduação em Ciências Biológicas na Faculdade de Macapá Fama, aqui mesmo na minha cidade natal, né? Cursei aí praticamente 4 anos, né, de graduação. Consequentemente, logo veio, né, já fui logo escolhendo as áreas que são diversas dentro dessa graduação. Então, quando a gente fala ciências biológicas, fala biologia em si, então a gente tem vários caminhos, né, no qual a gente tem uma gama de formação, gama de conhecimento. E daí veio a minha especialização em gestão e perícia ambiental, dentro da Instituição Nacional de Perícia e Ciências Florencio Info, que também fica aqui em Macapá, né, no estado do Amapá, né. Dentro dessa especialização, durante meus 2 anos, eu pude já desenvolver vários trabalhos, e um deles, como destaque, foi dentro dessa parte da Amazônia, né, vim abordando não só a questão da biopirataria, mas também conhecimentos sociais, né, as populações ali presentes, territoriais, então tudo que está englobando dentro desse processo, né. Diante disso, né, proporcionaram muitas experiências, muitos conhecimentos, né, muitas missões também, né, então com isso veio agregar e veio muito mais fortalecer dentro da minha carreira profissional, né. E a partir daí, desde a especialização, já com a transação dessa pós-graduação que eu estou vinculado atualmente dentro do Instituto Federal do IFPA, do campus de Itaituba, né, estou trabalhando diretamente dentro da linha de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, né. Posso dizer para vocês que está sendo uma experiência muito boa, né, não só de conhecimento, né, de aprendizado, mas também vivenciando muitas coisas, né. Então, dentro dessa nova etapa da minha vida, está sendo muito importante, né. Então, dentro disso, eu já antes, né, dessa transição da especialização para pós-graduação, eu venho destacando muitos, né, já trabalhos, desenvolvendo muitos trabalhos, e daí o último, recentemente, veio a biopirataria dentro da Amazônia, veio também a questão da manipulação dos fitoterápicos dentro aqui de Macapá, Amapá, né, associado muitas às nossas instituições de manipulação, né. Então, olha só, a gente começa a falar de um contexto e aqui a gente vai especificando cada detalhe, né, e daí veio, né, esse novo trabalho. Então, né, esse é um pouco da minha história, um pouco desse trajeto, né, atualmente, né, apesar de toda a dificuldade que a gente está passando, por todo momento, né, delicado que a gente está passando, mas a gente tem que se adaptar, a gente tem que procurar o que sempre evoluir. Então, a gente não pode parar, até porque se a gente parar, tudo também para. Então, não para só nós, para também a questão econômica, a questão da nossa própria biodiversidade, dessa manutenção, dessa importância que tudo faz parte da nossa vida, tá? Com isso, a gente começa a entrar diretamente dentro da nosso tema a ser discutido, né? Aqui a gente tem um breve estrutura da nossa apresentação, né? A introdução geral, né? A biopirataria versus o tráfico. Temos também como a questão da história da biopirataria dentro do Brasil, porque quando a gente fala da Amazônia, a gente não pode, né, dizer que a Amazônia só é brasileira, não, ela está englobando todo o mundo, né, outros países estão ligados a ela, né. Aí, consequentemente, vamos destacar a flora, a fauna, a questão da cultura, quando a gente falar da sociobiodiversidade,
né? Está tudo englobando dentro desse contexto, né? O risco da biopirataria, né? O que vai trazer para a gente de risco? O que a gente pode permitir? O que a gente pode ter como permissão de acesso? O que a gente pode explorar? O que a gente pode alterar? O que a gente pode usufruir da natureza, né? Então, a gente tem essa concepção, a gente tem que ter esse perfil também. Nem tudo que a gente tem uma quantidade excessiva ou pequena, mas a gente também é passivo de riscos. Então, dentro desse contexto, a gente vai discutir isso. Outro ponto são as questões de ações de combate, né? A gente não pode só dizer a biopirataria, especificamente no Brasil, a gente não pode só falar da flora, da fauna, das questões culturais, né? A questão só do risco, mas também a gente tem que dizer ações, mitigações contra a biopirataria, né? O que ela vai proporcionar, o que a gente pode fazer como ação a combate à biopirataria. Então, é um ponto muito bem, né, importante que a gente não pode deixar de passar despercebido, tá? Então, essa é a nossa introdução geral, no qual a gente vai começar a discutir, né? E dentro desse ponto a gente inicia, né, o contexto da introdução geral. O que seria a biopirataria versus tráfico? Né? O que a gente pode dizer desse contexto? Né? Priorizar a questão dos aspectos genéticos, né? A gente pode dizer que tudo que está dentro da Amazônia não é só apenas um recurso para uma população, para uma comunidade, para um povo, mas também a gente pode dizer que tudo isso que está englobando dentro desse contexto, né, ela vem muito associada à biodiversidade, né? A biopirataria em si, ela veio através de quê? De contextos históricos, né? Ela está muito associada à biodiversidade. Mas por que a biopirataria ela veio tão enfatizando esse contexto, né? O que se tornou ela ser o quê? Tão trabalhado e tão discutido, né, em tempos de hoje, né? Ela vem o quê? Se aprimorando. Por que ela vem se aprimorando? Ela vem o quê? Proporcionando não só bons benefícios, mas contexto, né, a gente está tendo também perdas, né? Então, a biopirataria, ela vem destacando isso. É um termo que ele veio a ser tratado, ele veio surgindo a partir da biodiversidade, por isso que vem a biopirataria. O que significa para a gente bio? A vida, né? Então, está tudo relacionado, tudo que está ligado à questão não só de tráfico, mas a questão do conhecimento, aquilo que está presente dentro da biodiversidade. Então, a gente está vendo um vínculo muito forte. A partir daí que o termo pirataria veio surgindo, tá? Então, dentro desse parâmetro, a gente tem que observar que tudo que a gente fala relacionado à biodiversidade e biopirataria, a gente também tem que relacionar muitos outros fatores, né? Aquilo que diretamente está ligado e indiretamente não está, tá? Então, dentro dessa introdução, dentro desse contexto, a gente tem que observar muitos detalhes, né, que são muito importantes. Por isso que existiu, né, a partir desses momentos, desses históricos e fatos, começou a surgir algumas leis, né, dentro da questão das leis de crimes ambientais. Né? Hoje, todos devem observar que a gente tem como referência um país que tem várias leis que proporcionam a maior proteção possível dentro da questão de fauna e flora, né, da biodiversidade em si. Apesar da gente estar tendo uma perda muito excessiva, né, com a questão das ações humanas, as queimadas, como exemplo, né, a gente está tendo, infelizmente, algumas perdas, impactos hídricos, né, então todo o fator que a gente está passando atualmente, não só na Amazônia, mas também próximo de nós. As altas temperaturas, por exemplo, é um fato que está agregado a tudo isso, está fazendo parte dentro desse contexto. Então, a partir daí, a gente começa a ver o quê? Fatores, né, que nos proporcionam a gente passar e ver gradativamente e sentir isso, né? Então, essa compreensão, essa forma de conduzir esses fatores, vão proporcionar a gente ter uma grande reflexão, certo? E com isso, o que vem ser, né, essa questão dessa relação, né? Então, a gente diz que a Convenção sobre a Diversidade Biológica, ela vem a partir daí, né? Qual foi esse objetivo, né, a partir da Convenção da Diversidade Biológica?
A gente tem o quê? Uma utilização não só da sustentabilidade, mas também tudo que está o quê? Associado a ela, seja elas benefícios derivados, a utilização dos recursos estão ali presentes, né? O que vai ser transferido a partir dali, a questão tecnológica, tudo que está levado aos direitos sobre tais recursos e tecnológicos, mediante a toda essa questão de financiamento adequado. Então, esse termo de biopirataria, como citei para vocês, ele surgiu a partir de 1993, né? Teve como intenção de despertar o que? Esse interesse das pessoas de uma maneira lícita, né? Relativa às práticas explorativas, né? Então, toda essa convenção, ela vem a partir daí, por isso que o termo pirataria surgiu a partir desses fatos, tá? Então, a partir daí, foi assinado durante uma conferência das Nações Unidas, né? Teve como discussão dentro da Rio 92. Por que a gente teve com um tema de conferência dentro desse processo, dentro desse objetivo da Rio 92? Tudo está englobando, porque quando a gente fala em termos de práticas explorativas, a gente não está só apenas retirando, a gente também está interferindo, está causando impactos. Mas qual é a forma que a gente pode evitar e ter prevenções para a gente saber utilizar essa forma mais sustentável possível, né? Então, existem vários componentes e várias repartições que ali estão presentes para que a gente consiga o quê? Garantir uma alta diversidade bem sustentável que ali vai nos proporcionar. Então, com isso, todos esses benefícios, toda essa forma, todas essas aplicações que a gente vai ter como interesse a partir da forma explorativa, a gente tem que saber como é que ela tem que ser tratada e utilizada, né? Então, a gente tem com questão não só dentro do Brasil, isso ocorre em todo o mundo, mas especificamente, né, o Brasil ele é mais o que? Discutido. Por quê? Porque a gente tem uma diversidade a maior do mundo, né? O Brasil ele é referência em termos de meio ambiente e biodiversidade. Então, a gente não pode deixar de destacar esses pontos importantes, né, em questão de expansão territorial, a questão da posição geográfica, tendo como a maior biodiversidade do mundo, tendo como diversas descobrimento, origem de novas espécies, né? Tudo é um conjunto, fatores que estão associados a todo esse contexto, né? E dentro dessa forma, quando a gente fala biodiversidade, a gente não pode também só falar dos fatores de clima, relevo, de questão de expansão territorial, a posição geográfica, né? A gente tem a presença da fauna e da flora ali, mas a gente também tem contribuições, a gente tem pessoas que estão ali ligadas, apesar do conhecimento comparado a um pesquisador, pode não ser tão amplo, mas é de grande importância, que é aí onde a gente se enquadra dentro da diversidade cultural, né? Todo conhecimento pesquisador, ele não vem a partir dos seus estudos, das suas pesquisas, eles também vêm agrupando, ele vem se associando a conhecimentos empíricos. Isso a gente não pode descartar de jeito nenhum. Por quê? Quando a gente fala de diversidade, né, cultural, a gente está falando de várias comunidades, vários povos. Todas as pessoas que estão precisando, estão sobrevivendo, estão associadas à questão dos recursos naturais, né? Por isso que a sociobiodiversidade ela foi surgindo a partir daí, né? Através de todos esses fatores que o Brasil vem nos apresentando, né? Apesar de todo o contexto que atualmente a gente está passando com a Amazônia, né? A gente tem essas comunidades que contribuem muito bem para isso, né? Qual seria uma dessas contribuições, né? Temos contribuições diversas, não só pela manutenção da nossa floresta, da nossa biodiversidade, não só do que eles estão usufruindo a partir da sua sobrevivência, né? Mas também uma manutenção, né? Um apoio, um conhecimento, uma restauração de formações, né? Mas podemos dizer que também podemos destacar as restaurações também das espécies que estão ali presentes. Então, todo esse conhecimento, a partir dos recursos, né, eles vêm para agregar, eles vêm para nos informar que existem pessoas, né, direta ou indiretamente, ligada a todo esse contexto cultural. Tá? Então, o que a gente pode destacar um pouco mais associado dentro dessa diversidade, né, cultural?
né? A gente pode dizer que a partir dessas histórias, a partir desses povos, comunidades, surgiram também, deram proporções a surgir órgãos que hoje a gente tem bem presentes, né? Como a FUNAI, ICMBio, temos o IBAMA. Então, será que todos esses órgãos surgiram a partir de livre, espontânea vontade? Não. Tudo foi o quê? Movimentos, foram acontecimentos que eu vejo ocorrendo gradativamente para que hoje a gente tivesse todas essas leis, essas proteções e órgãos, né, presentes, tendo cada um com a sua finalidade, cada um com a sua gestão, porque não adianta a gente ter repartições se a gente ter uma boa gestão, né? Qual seria o objetivo de cada uma delas? Qual seria as avaliações que ela tem que fazer, os diagnósticos que elas têm que apresentar? Então, olha só, a gente começa a partir de movimentos, né? Iniciamos com a questão da conversão da diversidade, surgiu a biopirataria, também está englobando não só a fauna e flora, mas também as diversidades que estão ali presentes. Então, tudo isso, quando a gente fala Amazônia, a gente não pode falar apenas das florestas, não pode falar dos recursos que ela apenas está oferecendo. A gente também tem que discutir que tem populações que estão ali, não só dependendo desses recursos, mas também proporcionando o quê? Uma maior biodiversidade, uma maior conservação, tá? Então, dentro desses processos tradicionais, vem trabalhando dentro desses aspectos estruturais, conhecimentos acumulados, né, de uso sustentável para o quê? Para a biodiversidade. Então, essa utilização nos proporciona, né, a gente fazer esse diagnóstico, esse levantamento. Né? A gente começa a ter o quê? Uma amplitude, uma gama de informação que a gente tem que parar e refletir. Será que as minhas atitudes, será que o meu perfil está associado muito a isso? Será que eu estou tendo atitudes corretas, né? Por quê? Porque a gente sempre tem que colocar um porquê, né? A gente sempre tem que ir um pouco mais longe, né? E informar isso para nós mesmos e compartilhar toda essa gama de fatos, né? De eventos que vêm ocorrendo dentro da Amazônia, né? Então, a partir daí, a gente consegue ver o que não só conhecimentos, mas também histórias. Então, quando a gente fala de acúmulos, né, a gente também está associando a conhecimentos e ao uso sustentável da biodiversidade. Dentro, a gente tem o que? Como destaque, a maior biodiversidade, temos ligado ao conhecimento tradicional, temos também não só esse conhecimento, mas parque científico e tecnológico. A gente pode destacar outros mais, podemos, né? A gente pode destacar também as RegEx, né? A gente tem como exemplo, principalmente aqui próximo de Macapá, a gente tem um parque do Tumucumaque, né? Como exemplo de mais de 70% da sua proteção e conservação, né? A gente também, como tem exemplo dentro desses processos, né? De conservação, de origens, né? De conhecimento tradicional, é onde ele pode ser explorado nesse aspecto. Como é que a gente pode desenvolver? Como é que a gente pode lidar com isso? Né? Então, a partir daí, a gente tem vários desenvolvimentos, e um deles é a questão muito farmacêutica. Né? Hoje a gente tem o que? Várias empresas, várias instituições, né? Farmácias de manipulações que proporcionam isso. Né? Dentro do Brasil, existem muitas redes de farmácias que já trabalham muito com essa questão, né, associada ao conhecimento tradicional. Né? Hoje está sendo mais explorado, está sendo mais valorizado. Né? Antes era muito a questão da insegurança. Né? Muitos anos atrás, décadas atrás, a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje. Então, olha só o que vem proporcionando para a gente. Vem ocorrendo desenvolvimento não só dentro da biodiversidade, mas também dentro do processo de conhecimento. Que isso já salvaram muitas vidas dentro desse processo. Né? O que seria isso? A gente tem muitas medicações manipuladas, né, dentro da origem farmacêutica, que já o que proporciona a gente substituir outros medicamentos, né, que já estão muito tempo no mercado. Então, com isso, a gente consegue ver riquezas naturais sendo prevalecidas aí, né? Agora, dentro desse aspecto farmacêutico, ele é só apenas no Brasil? Não. Ele é também mundial, né? Por isso, a biopirataria, ela vem discutida dentro desses processos, porque ela não está só no Brasil, ela já está o quê? Em vários outros países, está no mundo, né? Ela está o quê? Aberta para todos, né? Agora,
será que todos podem ter essa mesma permissão, esse mesmo acesso? Não. Né? A gente tem uma certa precaução nesse sentido. Né? Se a gente perder o que a gente tem como maior biodiversidade do mundo, a gente pode perder outras coisas também. Né? Então, vamos aproveitar essa riqueza, vamos desenvolver ela, vamos sustentar todas essas informações, né? Não só no termo científico e tecnológico, mas também de muito conhecimento. Né? Então, o mundo ele tem os olhos muito atentados a todos esses processos, também dentro do nosso quê? Brasil e Amazônia. Né? Então, a gente tem como destaque aí a Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos. Né? São países aí altamente, né, de primeiro mundo, que também usufruem, né, um pouco desse conhecimento. Né? Mas esse conhecimento, eles apenas está presente no Brasil? Não. Ele está também no mundo, porque esses países, né, contribuem, eles realizam aspectos não só apenas financeiros para a manutenção da nossa floresta, né, da nossa biodiversidade, mas também eles querem tirar o que eles sabem que tem de muito importante ali presente, né, em termos científicos. Por isso que a gente vê muitas publicações, muitos trabalhos desenvolvidos, porque o Brasil ele está não só compartilhando tudo isso, mas também ele está sendo retirado pequenas vantagens a partir desse processo da biodiversidade e sendo mais explorado no mundo afora. Né? Então, a pirataria ela vem destacando isso. Né? Países que estão invadindo o nosso espaço, né, independente das suas permissões ou não, que estão retirando o nosso conhecimento. O que é para a gente estar estudando, trabalhando, pesquisando agora, muitos países já estão mais avançados. Né? Então, às vezes a gente fica feliz, mas também lamenta. Porque se um país de primeiro mundo já tem uma gama de informação, de estatísticas, de dados, né, mais avançados, por que nós aqui no Brasil nós não temos isso em mãos? Né? Então, fica algo para a gente refletir. O que a gente precisa fazer? Né? O que está faltando? Aonde o Brasil está pecando? Né? Pode ser só no aspecto político? Não. Né? A gente tem o que? Várias coisas interligadas. Tá? E o que é a biopirataria em si? Né? O que a biopirataria vai envolver? O que ela vai demonstrar para a gente dentro desse aspecto relacionado à biodiversidade? Né? Dentro delas, a gente tem a primeira, que envolve o acesso aos recursos genéticos de um determinado país. Né? Esse acesso a esse recurso, como eu tenho que desenvolver? Como eu tenho que conseguir adquirir esse recurso? Né? 2. Dentro desse conhecimentos tradicionais associados a tais recursos genéticos, ou ambos, né? Quando a gente fala, eu vou ter um acesso a esse recurso dentro da Amazônia, né? A gente vai ter apenas só acesso ao que recurso genético? Não. A gente também vai estar influenciando dentro do conhecimento tradicional, né? Associado tudo que está associado dentro do processo de recursos naturais, a gente também está associando a outros recursos, né? Não só tecnológicos, não só genéticos, mas populacional, né? Econômico, né? Então, a gente está tudo interferindo dentro desses contextos, tá? Em desacordo com os princípios estabelecidos da Convenção sobre a Diversidade Biológica, né? Por quê? A biopirataria ela surgiu a partir dessa, Convenção. A origem da biopirataria surgiu a partir daí, né? Então, dentro desses aspectos, né, eu tenho aquela gama de recursos a ser explorado, eu tenho aquela gama de conhecimento, eu tenho tudo ao meu favor, né? Mas como seria essa soberania? Como seria esse poder? Porque quando a gente fala de recursos da Amazônia, a gente tem um poder em mãos, né? A gente não tem apenas conhecimento, a gente tem dados, a gente tem uma gama de informação. Né? Então, dentro desse processo, a gente tem que ter esse consentimento, né? Esse consentimento prévio que vai me informar, né? Como eu tenho que, a partir dos recursos que eu vou até ali adquirir, como é que eu vou utilizar essas minhas atividades de acesso? Como é que eu vou conseguir saber utilizar ela de forma correta? Né? Quais são esses benefícios que eu vou conseguir explorar a partir desses recursos? Então, são vários pontos que a gente tem que sempre destacar, né?
Então, esse consentimento, ele é muito importante para a gente. Então, o termo biopirataria está tudo dentro dessas definições, tá? Conhecimentos tradicionais, recursos genéticos, né? Esse consentimento prévio a ser informado, né? Qual é a repartição justa que vai se impor, qual é aquela que vai me dar limites ao que eu quero explorar, aquilo que eu quero retirar, né? O que eu vou trazer de resultados, quais são os métodos que vai ser trabalhados. Então, a gente tem que ter esse consentimento dentro dessa forma de utilização de todas as informações. Sendo mais claro, né, a gente não pode também destacar apenas todo o conhecimento, mas também a questão social e econômica. A gente também tem um fator que está muito ligado a isso, que é o fator legal, né? Então, como eu falei anteriormente, todo o processo relacionado à biopirataria, ela tem uma legalidade, né? O Brasil, como eu destaquei, é um dos países mais referências em termos de leis ambientais. Então, a gente não pode só chegar na Amazônia, retirar aquele recurso e simplesmente levar para outro país ou explorar sem qualquer tipo de conhecimento ou consentimento da minha atitude. Eu preciso, né, ser bem claro, né, não só no termo de científico, no termo de pesquisa, mas também eu tenho que informar para aquela população que está ali presente, aquelas pessoas que estão querendo ter esse acesso, que é tudo que está associado ali são riquezas, né? Todos ali são conhecimentos que estão agregados, né, a partir dessa utilização. Então, dentro desse contexto, a gente destaca muito, infelizmente, a questão do contrabando, né? Por quê? A gente sabe que a gente tem órgãos, tem repartições que tem a responsabilidade de conservar e proteger, né, essas áreas, né, as REGEX, as unidades de conservações, né? A gente tem territórios aí que tem um marco histórico muito importante dentro do Brasil, né? Mas, infelizmente, assim como temos pessoas que contribuem, né, legalmente, que vão usufruir de uma forma coerente, não, eu quero apresentar a partir de um recurso natural que eu encontrei na Amazônia, que isso vai salvar vidas através de um medicamento manipulado. Não, na Amazônia eu tenho espécies nativas lá presentes, que isso demonstra história, um patrimônio histórico, né, dentro do contexto científico, dentro do contexto populacional, né, mas tem pessoas também que apenas só querem retirar, né, infelizmente é o exemplo do contrabando. A gente tem o que diversas, não só em termos de flora, em termos de fauna, mas também populações que sofrem com isso, ameaças, né, riscos que aquelas pessoas que têm acesso nenhum ao conhecimento, né, mais científico, né, mais estudo mais avançado, mas às vezes ela protege mais do que nós mesmo que temos conhecimento, né? Por quê? Porque ela precisa daquele recurso, ela sabe a importância, né, presente ali dentro daquele seu território, dentro da sua população, porque isso ele vem não só apenas como sobrevivência, mas também vem como um respeito. Essas populações são exemplos disso, essas comunidades, quilombolas, indígenas, né? Eles demonstram isso, eles protegem a natureza não só por proteger, eles demonstram muito além mais do que isso, né? Essa proteção ela não vem apenas de uma forma espontânea, isso vem passado de geração em geração, né? Então a gente vê que essas populações elas têm um marco importante dentro desse processo. Por isso que hoje a gente tem um histórico muito grande de conflitos, principalmente com os indígenas, né? A gente tem só o exemplo como a questão do contrabando? Não. A gente tem a questão da garimpagem, né? A gente tem dentro, principalmente na região norte, como exemplo de todo esse contexto, né? Altos conflitos, né? Altas perdas da nossa biodiversidade. Então, dentro desses parâmetros, a gente tem o quê? Vários exemplos aí ligados. Agora, qual é o principal de tudo? É a exploração da biodiversidade,
né? A gente tem vários exemplos, mas o único objetivo é o quê? É explorar essas riquezas, que é onde encontramos dentro da Amazônia, no Brasil, tá? Então, fica como questão não só de informação, mas também como conhecimento, né, a ser apresentado. Então, que isso sirva como reflexão, sirva como importante dentro do nosso dia a dia, né? Eu sempre destaco que qualquer atitude que a gente tenha, né, quando está ligado diretamente à biodiversidade, a gente está fazendo uma contribuição ou a gente está fazendo uma perda, né? Então, de respeito, porque todos nós sabemos as nossas consciências e as nossas atitudes, né? Nós somos seres humanos, somos passivos a erros, mas a gente também tem que refletir que se eu estou sofrendo hoje, em pleno século XXI, é porque as atitudes elas estão vindo sendo que repetidas, né? Elas estão sendo alimentadas, né? Logicamente que isso é uma discussão que a gente leva muito, muito tempo a chegar a um consenso, né? Para a gente ter um fato, né? E dizer assim, não, será que é só a atitude do homem, né? Será que é o poder financeiro, né? Então a gente tem que destacar muito bem isso. E em relação a esse processo ligado à flora, né? A flora é um conjunto de espécies vegetais que compõem uma determinada região, segundo Oliveira, né? Então a gente pode destacar que a flora, a gente vê, observa, que ela não é apenas uma utilidade, são várias utilidades, né? Por isso, um dos meus trabalhos foi associado muito a essa visão, né, da utilização desses recursos, né, determinando que um papel fundamental, principalmente no que relacionado à saúde, né? Então, a gente tem esse exemplo bem destacado e hoje está sendo que muito alimentado dentro dos processos farmacêuticos, né? Então já foram descobertos muitos já medicamentos, né? Muitos fórmulas aí que veio também para agregar, né? Então a gente tem um histórico muito amplo, né? Então quando a gente está destacando a questão da flora, a gente também não pode esquecer que não apenas está oferecendo recursos, mas um conjunto de conhecimentos, investimentos, né? Confecções, então a gente não tem apenas uma utilidade, tem várias utilidades a partir das espécies ali trabalhadas, né? Agora, um ponto importante é a gente saber usufruir tudo isso, né? É saber a gente se impor de uma forma que o que é benéfico, né? O que também não pode ser benéfico, né? Eu não posso só pensar em retirar, eu tenho que repor, eu tenho que dar um resultado, eu tenho que dizer que eu apenas estou contribuindo, né, e favorecendo uma riqueza que eu tenho próxima de mim. Então, a flora, ela destaca muito bem isso. E aí a gente tem fatores que a gente não pode deixar de destacar, que são históricos dentro da biopirataria no Brasil, né? A gente tem como que o pau-brasil, né? O que seria, o que está relacionado a todo esse contexto, né? A biopirataria no Brasil ela começou logo após o descobrimento dos portugueses, lá em 1500, quando estes iniciaram a exploração do pau-brasil, né? Olha só como é que vem o histórico da biopirataria, né? Ela já vem um histórico, ela não era conhecida como a biopirataria, como tema discutido hoje, mas ela tem o que a seu favor? Um histórico, né? Então, a partir da Convenção da Diversidade que veio esse termo biopirataria, né? Destacando aqui no Brasil, né? Tudo que está relacionado à biodiversidade, a biopirataria está ligada a ela, né? Então, esse contexto da exploração do pau-brasil lá em 1500 já vem destacando isso, né? Um recurso natural de grande capacidade, de grande riqueza, que veio que contribuir para aqueles povos que estavam ali presentes, os primeiros, né, povos que estavam ali surgindo a partir desde o descobrimento dos portugueses. Então, a gente não pode destacar deixar de lado essas histórias, fatores, contextos, fatos históricos que vêm agregando todo esse debate hoje, em pleno século XXI. Então, fica como um conceito bem avançado dentro desse processo histórico, né? Então, tudo que a gente está falando de exploração, a gente também está associando a biopirataria.
E o período da economia colonial também, né? Quando a gente está destacando a flora, a gente também tem o quê? Né? Muitos conceitos a ser abordados. E dentro dele a gente tem o fator economia, o fator de exportação, né? A gente tem como destaque o cacau. Quem não gosta do cacau, né? Ele já pronto, mas também ele não pronto também é muito bom. Então a gente leva, né, como exemplo essa questão de destacar, de ampliar, né, não só apenas o cacau, mas também outros frutos que proporcionam essa biodiversidade, né? Apenas só nós homens podemos fazer isso? Não. A gente tem também a própria biodiversidade que já se encarrega disso, né? A gente tem, por exemplo, as aves que são as principais aí, uma de destaques da dispersão de semente, por exemplo, também são muito importantes desse processo, né? Não apenas só o homem, questão um fator econômico, um fator de restaurar, mas também a gente tem a própria fauna e flora que destaca isso, certo? Então, dentro desse fator, a gente tem como a questão em 1746, a gente tem o destaque, né, dentro do conceito, lá em Bahia, né, que foi o quê? O que aconteceu? Dentro desse marco de história, a gente teve africanos e asiáticos, né, que conseguiram extrair, né, o cacau e fazendo do que dele a partir dessa colheita, a partir dessa exploração, né, não só em questão de visão econômica, de exportações, mas também uma planta que a partir de ser o quê? Um conteúdo de um fator genético muito grande, né? O cacau, ele vem em quê? Né? Ele vem só contribuir, né, dentro do que a gente associa o cacau muito é só apenas chocolate, não. Ele também é um fator medicinal. Ele já é hoje tratado dentro do laboratório de conteúdo genético já há muito tempo, né, e já vem contribuindo dentro desse processo das farmácias de manipulação, dentro das pesquisas, como destaque, né, em medicinal. Então, a gente tem um fator que, desde aí, né, do fator histórico, desde a exploração, desde as exportações, a gente também hoje já consegue ver, ter uma visão do cacau, já um conteúdo já mais genético, né, explorativo, dentro da questão da medicina. E a fauna, né? Falamos bem da flora, destacamos alguns contextos, né, que contribuíram, marcos históricos, mas a fauna também ela não é mais e menos importante, né? Principalmente quando a gente fala das espécies ali presentes dentro da Amazônia, né? Então, seja ele desde o pequeno micro-organismo até um de grande porte, né? Tudo que está habitando dentro da Amazônia, dentro daquele espaço geográfico, está contribuindo para o meu processo não só científico, mas também para os dados que ali são apresentados, né? Cada ser vivo dentro do nosso planeta, dentro do nosso meio ambiente, ele tem o seu fator que é necessário, ele é importante, né? Não só apenas para controle, né? Mas é também uma questão de relações ecológicas ali presente, né? Condições que eles vão proporcionar para aquele ambiente. Então, a gente tem muita informação, conjunto de fatores que vão estar ligados a tudo isso, né? Mas dentro da fauna, apenas esses conjuntos dessas espécies, elas vão apenas determinar um fator importante dentro do ambiente? Não. Infelizmente, por contexto da biopirataria, também vão ser atrativos, né, para ser o quê? Né, para ser contrabandeados nessa visão, né? Às vezes a gente vê muito na internet, vê muito em redes sociais, né, espécies de répteis aí que lá em outro país está uma coloração diferente, aqui no Brasil tem aquela coloração natural, como a gente destaca, mas o que aconteceu? Houve um contrabando, retiraram o recurso, né, da nossa Amazônia e avançaram em termos tecnológicos lá. Né? Então, a gente, às vezes, não acredita quando a gente vê uma espécie diferente, uma coloração diferente, né? É porque não foi só alterado geneticamente, mas também, para ter ocorrido esse processo, ele foi retirado de onde? Da nossa Amazônia. Então, com isso, a gente tem como processo, como reflexão,
que a fauna não só apenas está contribuindo dentro daquela ação ecológica, mas também está servindo, dentro do contexto da biopirataria, uma visão de exploração, de oportunidade, né? Então, o contrabando, ele vem muito enfatizando isso, ele tem como destaque, né, essa questão, principalmente também dos tráficos de animais, né? Hoje em dia, infelizmente, é classificado aí em terceiro lugar, né? A questão de tráfico de animais, ela está muito forte ainda, infelizmente, no Brasil. E o mercado negro, infelizmente, ele não vai acabar tão cedo, né? Porque tem pessoas que fortalecem, contribuem muito para isso, tá? Então, dentro da questão da fauna, a gente, dentro do contexto da biopirataria, a gente tem esse destaque, né? Não só do contrabando, mas também do tráfico, a questão da exploração, da manipulação do código genético desses animais. Por que do código genético? Né? Porque isso vai proporcionar dados importantes, né? Eu estou retirando uma espécie, né, que ela pode ser até endêmica, né, a dali da Amazônica, e eu quero ver como é que ela vai se adaptar em outro país, em outro clima, em outro bioma. Então, a gente tem isso como característica dentro desse processo da biopirataria relacionada à fauna. E aí a gente tem, logicamente, alguns exemplos a ser destacado, né? A gente tem a jararaca aí, né? Uma das espécies mais bem conhecidas dentro da nossa região, né? Então, não só em termo farmacêutico, mas também como visão, né, de coleções, né? Tem muita a questão do mercado clandestino, né? Tudo isso envolve, está englobando dentro desse processo da biopirataria relacionada à fauna. Então, a gente tem como essa espécie, né, a questão da modificação dela geneticamente, né? A gente também tem uma alteração dela modificada, porque quando a gente altera geneticamente uma espécie, a gente não está alterando apenas o código genético em si, a gente também está alterando praticamente todo o fator e o comportamento daquela espécie, né? Então, dentro desse processo, o que isso nos representa? É a alta comercialização dentro desse valor, que ele é muito alto, né? Ele é muito alto para o mercado negro, muito alto para a questão da visão da biopirataria, porque a visão dessas espécies, elas são muito altas e muito caras aí para outros países. Então, a gente tem, infelizmente, esses exemplos de retirada dessas espécies aqui da Amazônia, né? Para que isso fortaleça apenas como coleção, não. Isso também vai ter um alto valor, a questão econômica nesse país, mas também vai proporcionar o quê? Dados importantes, né, dentro do processo da medicina, o que o veneno ele, destaca como uma questão de medicações produzidas a partir desse veneno, né, o que ele vai proporcionar para dentro daquele país, o que vai para aquela população, o que ele vai representar, né, então está tudo associado dentro dessas características, tá? Então a gente tem aí a questão desses recursos através dessa espécie como visão também de pesquisa, né? Então, mas como é que eu tem esse acesso tão fácil, né, dessas espécies para serem retiradas do nosso próprio país, com uma riqueza que a gente tem em mãos e a gente não está conseguindo aproveitar isso, né? Então, são recursos, infelizmente, que a gente acompanha, que outros países, como eu falei para vocês, estão muito mais avançados que o Brasil, dentro desse aspecto, né? Então, eles têm recursos suficientes hoje para que eles consigam demonstrar e dizer para eles, olha, Brasil, a gente está com uma espécie aqui da região do país de vocês e a gente já criou um antibiótico ou uma medicação, algo relacionado, né, dentro do processo farmacêutico que vocês ainda não realizaram, né? Agora, tem outros países não, né? Essa questão dessas associações, né, eles também trabalham em parceria, né? Tudo que eles conseguem coletar aqui, levar para o seu país e conseguir fazer estudo, eles também compartilham isso, mas nem todo país ele tem essa boa vontade de conseguir transmitir, de apresentar, né, e demonstrar para o nosso país que ele não apenas retirou, né, mas assim, ele voltou com alguma coisa que possa ser apresentado, aproveitado, né? Foi explorado? Foi, mas de qualquer forma eu tive um bom resultado,
né? Eu tive uma boa conclusão daquilo que eu explorei, daquele país que eu retirei. Outro aspecto muito importante é que a cultura é um conjunto de sabedorias e toda a capacidade de um ser humano empregada. Tá? Então, dentro desse processo, a gente também tem que englobar a cultura, né? A gente pode dizer o quê? Que dentro desse conceito da biopirataria, a gente tem como forma de subtração informações mais variadas a respeito desses costumes, né? Então, por isso que a biodiversidade, ela vem partir daí, né? Eu preciso dizer que não só estou afetando um recurso natural, mas também eu tenho populações ali presentes que precisam dessas informações, né? A gente tem como os indígenas, eles utilizam muito recursos naturais como medicamento para si próprio, né? Então, a gente tem que ter esse contexto cultural, né, a ser destacado. Então, a gente tem alguns rituais que eles mesmos apresentam, né, através da utilização de ervas, né, a questão da composição orgânica, né, a gente tem algumas espécies de vegetais que são muito tóxicos, mas também os indígenas, eles conseguem saber utilizar bem esses vegetais que contêm essas substâncias tóxicas, né, então, olha só, a gente consegue ter uma ampla visão através das atitudes e cultura deles, né? Então a medicina precisa ter uma atenção um pouco mais especial relacionada a isso, né? A gente não pode deixar de lado o conhecimento dessas populações, dessas culturas. Tudo que vem agregar a questão da manutenção, a conservação da nossa biodiversidade, ela é válida. Então a questão cultural, ela não pode ser jamais descartada dentro desse contexto. A gente também tem outros exemplos, né? A erva de santo, né, que é muito conhecida aqui na Amazônia, né, então a gente é muito utilizada pelos indígenas, né, então não só essas espécies, mas outras espécies ali presentes, né, a gente também tem a questão da andiroba, né, a gente tem a questão das plantas medicinais que a gente classifica como antes, que a gente até descobriu recentemente que tem espécies já que apresentam até uma cura, né, cancerígena. Então, é muito importante a gente sempre lembrar isso aí. Então, são componentes, né, que servem como rituais para eles, alucinógenos, que também acabam sendo já atualmente patenteados como forma já medicinal, né? Então, a erva do santo, ela vem destacando essa questão, né, dentro desse contexto. O que ele realiza a partir dessa espécie? Né, eles fazem grandes porções de chá, né? Eu tive já a oportunidade de ter esse acesso, né? De ver como é que isso tudo se realiza. Então, uma forma tão primitiva, mas o que a gente acaba aprendendo, usufruindo a partir dali, é a forma como eles conseguem manipular, né? E como eles conseguem desenvolver. Então, isso é muito interessante. Então, a Amazônia, ela não só apenas ela te proporciona conhecimento, mas também experiências, oportunidades que você não conhece em outro lugar. Então, isso que é muito importante quando a gente discute o termo de Amazônia, né? E a biopirataria, ela nos proporciona, ela dá essas características para a gente, né? Então, um contexto muito importante está tudo dentro desse conhecimento tradicional, de todas as informações, né? Dentro desses processos que são, às vezes, até mal entendidos. Por quê? Né? Dentro do exemplo das indústrias farmacêuticas e cosméticos, né, a gente tem um poder econômico ali presente, mas a gente tem que também saber que isso é muito importante no sentido medicinal, em termos de saúde, mas existem instituições que às vezes não pensam dessa forma, né? A forma de acolher essas informações, a forma de conseguir manipular e adquirir isso, às vezes tem pessoas que, infelizmente, não conseguem manusear tudo isso de forma correta. Por isso a questão da legalidade, a questão de quem vai ter acesso a tudo isso, ela é muito bem restrita, porque se a gente não tiver essa burocracia, né, e saber quem vai estar utilizando, quem vai estar autorizado a manusear, ter esse acesso a essa gama de conhecimento, de recursos, né, a gente vai ter um descontrole. Então, isso a gente não pode ter, principalmente agora que a gente está passando por um momento muito complicado dentro da Amazônia, né, a gente está tendo muitas perdas, né. Outro grande fato importante, né,
a gente tem como a seringueira, né? A gente tem como fator econômico, então a gente tem como destaque, né, dentro desse contexto também, né, o que isso proporciona, o fator histórico que ele me proporcionou. Então a biopirataria, ela vem recapitulando, ela vem trazendo todos esses contextos aí, esses fatores históricos, né? Então, será que desde a época de 1876, né, desde 1905 para cá, será que teve alguma diferença? Não, pelo contrário, teve investimentos, teve formas de conseguir a gente conservar todo esse patrimônio, né, fatores históricos que nos proporcionaram a gente ter o quê? Planos, planejamentos, né, atitudes, né, saber aproveitar bem o que a natureza nos propõe. Castanha do Pará, como destaquei anteriormente para vocês, né, são alguns exemplos muito importantes dentro da Amazônia, né, é um fruto que, não sei se todos já tiveram oportunidade, mas é muito bom. Então, aqui na minha cidade eu tenho esse prazer de degustar não só o fruto, né, não só a semente, mas também aquele sorvete de castanha do Pará, né, então a gente tem, aqui no norte a gente é bem rico, né, por a gente ter esse fato histórico aí, dentro da castanha no Brasil. Então, a gente tem alguns dados aí que apresentam a questão da evolução da exportação, né? É o que a gente observa aqui, esse fruto através da castanha do Pará, ele nos proporciona não só questão econômica para o Brasil, mas também gera empregos, né? Tem hoje cooperativas, né, sociais, as comunidades estão ali presentes, que contribuem, né, para a manutenção, reflorestamento dessas áreas. Então, tudo que é válido para dentro da Amazônia, tudo está englobando dentro do fator direto e indiretamente, seja ele social ou fator econômico. A questão do cupuaçu também é um outro exemplo, né, bem destacado na Amazônia. Então, a gente tem aí essa questão dessa organização, né, dessas riquezas que a gente tem aqui presente, né? Então, se vocês observarem, a gente vem desde o suco até o processo de cosmético, né? Então, a gente hoje em dia, a gente tem várias empresas que já trabalham, né, muito bem com essas riquezas, e a gente também tem essa missão de acompanhamento, né? A gente realiza, né, trabalhos, a gente orienta, a gente faz as consultorias para que a gente não tenha perda, né, daquilo que a gente está sendo retirado da nossa natureza. A questão do açaí, eu acredito que eu acho que de todos esses que eu citei para vocês, o açaí é o mais destacado aqui no norte, né? Então, eu já pude observar em outros estados, região do Brasil, e a gente vê uma diferença muito grande, né? Porque às vezes as pessoas pensam que o açaí é como se fosse sorvete. Não, para a gente aqui é o fruto mesmo. A gente vê desde a colheita até o processo de manipulação, até o nosso consumo. Então, a gente também tem um destaque hoje do açaí, não só em questão de alimento, mas também muito associado à questão cosmética, né? Então, hoje em dia, a gente já tem aí a Natura, como traz esse exemplo, né? Eles destacam muito essa questão dessa riqueza da nossa Amazônia, assim como a Andiroba, né? E a Copaíba. Então, a gente tem aí essa questão da biodiversidade bem representada, né? Do nosso recurso genético bem representados. Então, isso fica como exemplo de sustentabilidade, uma forma de exemplo que a nossa biodiversidade ela não está sendo só apresentada para a gente, mas também para o mundo. A questão também dos exemplos aqui, a gente tem uma espécie, né, de anfíbio, onde esse habitat natural é as árvores da Amazônia, né? A gente encontra aí essa espécie na Amazônia. A gente também já foi apresentada também em outro país, né? A gente teve como lá a descoberta da substância que esse anfíbio apresentou, né, a partir do pesquisador do Instituto Nacional lá de Saúde nos Estados Unidos. Então, olha só, a biopirataria não apenas ela tem uma porcentagem, ela não tem um grau, né, de apenas relacionado ao contrabando, relacionado à perda dessas informações, mas também tem essas contribuições, ela também proporciona isso para a gente, né, descobertas. Então, isso é um exemplo que teve nos Estados Unidos, né, onde a partir dessa espécie foi descoberta essa substância, no qual ela serve para a gente como uma questão farmacêutica.
Então, a gente tem esses exemplos, a gente tem esses fatos aí a ser destacados. Tá? A gente também tem, né, a questão de outros exemplos também aqui, de outras espécies, né, que a gente está muito associado a outros países também, né, então quando a gente fala da biopirataria, a gente não está falando só apenas do Brasil, mas também a gente está falando de outros, destaca outros países que contribuem dentro desse processo de conhecimento e de transformação dentro do processo fitoterápico, né, na questão farmacêutica, né, então a gente tem esses exemplos a ser destacados e é muito bom a gente compartilhar para que a gente saiba, né, que a gente tem como um intuito de apresentar não só os malefícios, mas também os pontos importantes, né, que a biopirataria também proporciona para a gente. Aqui são alguns dados, né, referente ao número de patentes, né, então se a gente for destacar aí, a gente tem produtos, né, muito bem representados, né, então está presente dentro da nossa Amazônia. Mas olha só os países, a gente fica com uma reflexão, né? Número de patentes aí, né, de cada produto, e olha os países que estão se destacando aí dentro desse conhecimento, dentro dessa exploração, né? O que a biopirataria está proporcionando para esses países aí, tá? Então, são exemplos que eu destaquei alguns para vocês aqui anteriores. Isso aqui é um resumo de alguns produtos, né, das plantas amazônicas. Reduzir o risco da biopirataria, né? O que seria a questão de reduzir? A gente transformar esse recurso da biodiversidade em atividades econômicas, né? Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode identificar esses recursos genéticos, né? A gente pode, através dele, analisar seus componentes, né? Trazer que os povos e culturas que estão ali presentes, né? Agregar mais o conhecimento deles, né, juntamente com as pesquisas, com a tecnologia, para que a gente consiga fazer o quê? Né, qual é a finalidade? Né, transformar todos esses recursos de uma forma bem sustentável. Né? A gente não pode acabar, né, infelizmente, com a biopirataria em si. Né? A gente não pode acabar com a exploração, mas a gente pode fazer o que a gente é ao nosso alcance, que é, no mínimo, reduzir esses riscos. Né? Só através das leis? Não. Né? Também existem transformações através de nós mesmos, o homem, né? A partir disso, identificar, analisar e se proceder de uma forma correta, né? Diminuindo esse risco da perda da nossa biodiversidade. Tá? Então, com isso, a gente tem como destaque aí os recursos vegetais, né? A gente tem como exemplo as plantas medicinais, que foi muito bem enfatizada, né? Não só a questão farmacêutica, mas também cosmética, né? Hoje proporciona também inseticidas, questão de corante, então tudo que está ligado a esses produtos, né, que hoje a gente tem muito acesso, tem um pouco da nossa Amazônia, né, isso que a gente tem que colocar para refletir. Então a Amazônia ela tá presente em todos os cantos, né, então não só apenas dentro mesmo da própria Amazônia, mas também em cada produto que a gente está adquirindo. Né, hoje em dia a gente também tem como forma de reduzir risco o exemplo das presentes da questão dos resíduos sólidos, né? A gente tem como destaque também que está crescendo muito dentro do país, né? A gente tem também a questão do estudo mais tecnológico avançado para que a gente elabore programas, projetos, para a gente consiga fazer o máximo de reduzir esses riscos. A gente também tem como destaque que também é necessário, né, a gente incentivar, né, fazer com que isso se torne uma economia maior e seja bem representada pelos próprios povos que estão ali presentes. É uma forma também de a gente reduzir esse risco dentro do processo da biopirataria. Saber manusear, saber a gente planejar, saber a gente colocar em prática, né, esses produtos que a natureza está nos oferecendo e saber presenteá-la ela de uma forma mais sustentável possível. Então, a gente vai, o que vai acontecer dentro desse contexto? Vai ocultar a gravidade que a gente está passando realmente no mundo atual. Né? Então, a gente não pode buscar apenas conhecimento, a gente também tem que ter atitude. Né? Então, a gente é uma forma de prevenções que vão efetivar várias soluções, e uma delas é esse risco da biopirataria. Temos também como forma, né, da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, né? Então, a gente tem hoje
projetos, trabalhos, artigos, pesquisas a serem feitas, então em desenvolvimento, que é simplesmente para garantir, né, esse uso, né, mais racional, não só apenas das plantas medicinais, mas também dos recursos ali que estão ali presentes, né, fauna e flora. Né? Então, isso vai promover o quê? O uso mais sustentável da nossa biodiversidade e o desenvolvimento dessa cadeia produtiva. Né? E, a partir daí, esse decreto de 5.803/2006, a partir da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicas, ela vem destacando isso. O foco, né, de cada movimento, de cada evento, de cada palestra, de cada compartilhamento de conhecimento, só tem um único intuito, é a gente saber conservar aquilo que a gente tem em mãos e saber, né, utilizar de uma forma correta. Ações de combate, né, a gente tem como parte principal também, né, a fiscalização, né, isso é muito importante. Tudo que vai estar ligado à nossa Amazônia, a gente também tem que ter o quê? Uma fiscalização. A gente tem que ter como finalidade diminuir esse risco, ter efetivos maiores de fiscalização, né, das repartições que são ali altamente direcionadas para proteger o que a gente tem, né, de maior nesse mundo, que é a nossa Amazônia. Então, um dos projetos, um dos trabalhos a serem desenvolvidos está ligado a isso, aumento da proteção dentro das fronteiras. Então, a fiscalização ela tem que ser intensa, porque é a partir dali que ocorrem os tráficos, né, de animais, né, os contrabandos. Então, a gente tem que fazer essas ações e, com certeza, não só os agentes, fiscalizações, instituições, mas também nós que somos ligados diretamente a essa biodiversidade, né, em poder conservar e poder protegê-la da melhor forma possível. Um dos outros também, ações que é muito importante, é o investimento em pesquisa, em ciência e tecnologia no nosso país. Né? O que isso vai agregar para a gente? Incentivo. Né? Eu acredito que dentro dessas ações de combate à biopirataria, o mais importante de tudo isso é o investimento. Né? Hoje, se a gente é pesquisador, se a gente é professor, se a gente é biólogo, engenheiro, seja qual for a área, a gente tem que ter o quê? Como incentivo, não só apenas o estudo, mas também tem que ter a ciência e a tecnologia a nosso favor, né? Oportunidades, né? Ações, né? Às vezes tem pessoas que têm grandes conhecimentos, né? Tem grandes ideias que às vezes a gente não consegue parar e dar oportunidades a elas, né? Então, uma das ações de combate não só à biopirataria, mas também no contexto amazônico em geral, é a gente oportunizar as pessoas que estão ali, né, presentes, aquelas que estão diretamente ligadas à Amazônia em si, né, seja ela com investimento pouco ou muito, então é uma forma da gente ter como combate a tudo isso, né, investir nas nossas pesquisas, né, já acontece, é normal, acho que o professor Jovem né, deve ter como exemplo aí, que às vezes acontece momentos que a gente não tem recursos quando a gente está fazendo um processo, né, uma pesquisa, e às vezes a gente tem que tirar do nosso próprio bolso. Isso é normal, porque hoje em dia a gente não pode parar, porque tudo que a gente faz hoje é reflexo da nossa geração futura, né? Então a gente tem que ter essa atitude, né? A gente tem que parar e ser mais do que humanos, ter empatia, né, pelas pessoas que querem vir a contribuir, né? Então, principalmente no momento, no cenário que a gente está hoje, né? Quanto mais pessoas ali envolvendo, mais investimentos, mais iniciativas, né, a gente vai conseguir chegar muito mais longe, certo? E com isso, eu encerro, né, a minha palestra. Desde já, agradecer pela oportunidade, tá? Agradecer a todos aqui presentes, né, principalmente ao professor Diogo que deu essa oportunidade, né, então, em contribuir em incentivar mais esse contexto e agregar mais conhecimento e trazer todas essas informações da questão da amazônica, um pouco da minha história, né, e trocar essas ideias com vocês. Professor, foi um prazer ter você aqui.
Eu peço já desculpas, porque acabou a luz aqui em casa. Na verdade, o professor Job é meu vizinho da frente, então acabou a luz nele, lá para ele também. Mas ele acha que ainda conseguiu permanecer no celular pelo 4G. Como a minha operadora é outra, a minha operadora me deixou na mão. Falei para ele que agora eu preciso de 2 chips para a gente conseguir ficar nas reuniões, né? E aí, por isso, eu acabei ficando agora só no finalzinho pelo celular, não consegui ver muita coisa e tinha muitas anotações. A hora que eu saí, que eu caí, tinha uma pergunta no chat a respeito de legislação. Na verdade, não era uma pergunta, era uma indignação no chat a respeito de legislação, né? Que a nossa legislação é muito falha. E aí, em cima dessa indignação, professor, eu queria perguntar para você, hoje, como que tá, no seu ponto de vista, como que está sendo feita essa fiscalização? O professor acha que não é efetivo, ou a nossa legislação realmente que é falha, ou a fiscalização é que está deixando a desejar? Bom, a questão das leis, elas são bem claras, né? Mas quando a gente leva no contexto de fiscalização, a gente vê, infelizmente, uma precariedade, né? Isso que acontece, né? Não só nas fronteiras, mas também desde as repartições, como o CMBio, como o IBAMA, né? Então, para a gente ter um bom trabalho, a gente precisa ter investimentos. Infelizmente, a nossa fiscalização, mesmo tendo uma lei que é como referência para outros países, né? Mas, infelizmente, a gente acaba passando por isso, né? Acaba acompanhando esse processo. A gente até tem legislação, o problema são pessoas, né, professor? O problema é essa forma de executar, de colocar em prática, né? Então, eu acho que eu acredito que não seja de todas as pessoas aqui presentes, mas a minha também é a maior indignação, porque, infelizmente, é a parte que é fundamental, é a base de tudo para que a gente mantenha esses recursos, a gente, né, não tenha perca de dados, não tenha perca da nossa fauna, da nossa flora, da biodiversidade em si. Então, infelizmente, meu ponto de vista não é muito diferente do de vocês. E, na verdade, isso é uma coisa cultural, né, professor? Hoje eu estava escutando um podcast, eu gosto muito de podcast, e nesse podcast estava falando sobre roubo de mudinhas, né? E a gente, quando chega a uma determinada idade, assim, eu nunca gostei de plantas, mas ultimamente eu ando gostando bastante, e quando a gente vê uma planta legal, a gente fala, vou tirar uma mudinha, né? E eu estava escutando um podcast a respeito justamente disso, porque às vezes a gente acha que uma mudinha, gente, é só uma mudinha, mas para biopirataria uma mudinha não é só uma mudinha, porque na verdade, acho que o professor colocou lá nos primeiros slides, né? Não é só o indivíduo, né? É toda uma carga genética, né? Isso. Eu acho que eu particularmente pensava mais, como eu sou da zoologia, eu pensava mais na biopirataria com animais. Mas hoje a gente vê que a biopirataria com plantas é algo que se agrava a cada dia, porque é uma questão cultural de pegar mudas, né? Os animais, as pessoas ainda têm um certo, parece que não, mas ainda tem um certo anseio, assim, de pegar, né? Não sei se vou pegar, porque é um bicho que não vai ficar na minha região e tal. Mas planta, a gente tenta levar de um lado e para o outro. E acaba que a biopirataria com plantas, eu acho que é uma problemática ainda maior do que a biopirataria com os animais, né, professor? O que o professor tem visto disso na biopirataria? Tem assim, uma área que acaba sendo mais agravada, uma área que está mais prejudicada com isso? Olha, especificamente, ela acaba afetando todas as áreas, né? Porque quando a gente fala do contexto de biopirataria, ela não está apenas falando da questão da fauna e flora, mas também das populações que estão ali presentes, como eu destaquei, a questão da sociobiodiversidade, né? As culturas indígenas, quilombolas, tudo isso afetado. É como se fosse uma cadeia, né? Tudo está relacionado, tudo está ligado a isso. Então, ela não vai afetar apenas a Amazônia em si, vai afetar as culturas, né? Então, tudo está ligado a isso, né? Então, infelizmente, a gente começa de uma pequena colheita, por exemplo, de um vegetal, mas às vezes se torna um problemão. Então, tudo isso está associado, né, no contexto da biopirataria, né? O que a gente tem que levar como conhecimento, como compartilhar, né? A gente tem que informar. Hoje em dia, a maior parte de tudo é na questão da informação, transmitir, né? Fazer com que isso vá sendo compartilhado gradativamente e cada pessoa vai se refletindo.
né? Hoje a gente pode pensar a partir dessa palestra, que a gente pode ter atitude a partir de hoje diferente, né? A gente pode ter um conhecimento a mais que a gente possa agregar e levar isso mais à frente. Então, a gente não pode ver só o lado ruim, a gente tem que ver os lados bons. Ao mesmo tempo que a biopirataria proporciona, né, perdas, alguns colapsos, né, alguns conflitos, né, mas também ela proporciona algumas coisas, né, que são bem interessantes, como o compartilhamento de recursos para outros países que proporcionam novas pesquisas, né? Então, isso acaba agregando também, trazendo conhecimento, né, desde da questão científica, farmacêutica, né? Então, a gente tem os lados também bons da biopirataria, mas, infelizmente, o que peca muito é a questão dessa falta de fiscalização, a falta da prática das instituições, né, ter mais atenção especial referente a isso, né? Existe o combate? Existe, mas, infelizmente, estão pecando muito ainda nesse lado. Eu acho que poderia ser mais fortalecido, né? Eu sei que isso não é só uma questão da instituição, mas tudo engloba a questão política, engloba também as questões das pessoas que estão à frente dessas instituições, mas a gente faz o que, como eu destaquei no final da palestra, a gente tem recursos, a gente tem ações que a gente pode minimizar, né? A gente pode diminuir. Então, a gente é simples colocar em prática e sempre estar lutando sobre isso e estar debatendo e discutindo. Sim, o professor Job até comentou ali agora que os parques, eles normalmente falam, olha, não pode levar fruto, não pode levar semente, mas é uma questão muito cultural, né? O brasileiro gosta de ter tudo por perto, né? Sempre que, comi uma fruta diferente, vou levar uma sementinha para casa, vou levar algo para casa, né? Nós que somos ligados diretamente a todos esses recursos, a gente tem essa vontade. Sim, né? Eu tô falando por mim, porque eu sou assim, né? Eu esses dias comi um frutinho, gostei, já plantei aqui em casa, e hoje eu já fiquei pensando assim, gente, será que eu tô fazendo certo, né, de colocar ali, né? Talvez não fosse o mais adequado. Aí eu paro e penso dentro da zoologia, se fosse um bicho de outro local, eu iria colocar na minha casa? Putz, não. Então, uma planta também não, né? A Vitória comentou que ela achava que era algo muito simples e ela gostou da palestra porque ela viu que é algo muito mais amplo, né? E é bem isso, Vi. A gente tem, como professora, a gente tem uma função de modificar essa cultura, né, de abrir os olhos para essa cultura de nem sempre é algo que seja agradável, né, tem o lado bom, como o professor Fábio falou, mas a gente também tem que abrir os olhos para uma questão de que não é um indivíduo, né, que tem todo um ecossistema envolvido. Teve mais alguém que comentou, agora estou no celular, agora eu vou ficar um pouco mais lenta para ver aqui, né. A Maria comentou sobre essa questão da biopirataria cultural, né, e a gente realmente não valoriza, né, o nosso conhecimento tradicional, a gente quer acabar levando uma coisa de um canto para o outro, né, e ela ainda acha que a gente só dá o valor devido quando isso é apresentado para os outros países. Isso também é cultural, viu, Maria? Porque quando vem de outro país, olha, tal planta... a gente não dá, eu acho que valor à nossa cultura popular, né, professor? E aí acaba indo para outro país fala assim, olha, realmente essa pesquisa aqui, essa planta aqui tem um determinado benefício, aí sim que a gente vai dar valor à cultura popular, né? É mais ou menos isso que acontece. O professor Job falou assim, tem que ter essa troca de conhecimento responsável, né? A Luana falou assim, que é o síndrome de vira-lata, essa não valorização da nossa cultura. Gente, mais alguém gostaria de perguntar alguma coisa para o professor? Estou vendo aqui no grupo. Se vocês quiserem abrir, gente, o microfone, fiquem à vontade. Professor, a gente falou bastante sobre biopirataria e envolvemos bastante, assim, questões internacionais, né? Mas também ocorre a biopirataria nacional, né? De levar, que nem o professor falou do açaí, né? Que hoje em dia ele é consumido no Brasil inteiro. No entanto, ele é daí, ele é do norte, né? E a gente não tem o açaí aqui da mesma maneira. Pegar esse açaí e plantar aqui. O meu passarinho está escutando os seus passarinhos daí, está querendo conversar. Quando eu estou lá no escritório, ele não estava conseguindo. Aqui agora ele está num converseiro. Estou aqui estilo amazônico.
Tá falando sobre biopirataria, ele tá querendo se comunicar com os demais aí, né? Tem muito disso, professor, assim, do pessoal identificar que é biopirataria, mesmo sendo dentro do território brasileiro, ou o pessoal só identifica quando fala que foi internacionalizado? Não, tem os dois contextos, todos os dois são ligados, né? Mas a gente destaca muito a questão internacional porque a Amazônia, né, ela tem a visão para o mundo. Então, a nossa maior riqueza, ela está aqui no Brasil. Então, em termos internacional, a gente tem essa maior exploração, infelizmente, né? Então, o que eu vejo hoje no contexto, né, dentro do processo amazônico, é que para o Brasil, né, a gente não está sabendo aproveitar muito bem o que a gente tem de riqueza, né? Talvez né, alguns podiam destacar, mas talvez falta de recurso, falta de investimento, também. Mas isso não vem de agora, problema financeiro e falta de investimento. Por que será que a gente não tem mais informações, mais dados a ser compartilhados? Né? Será que a gente precisa enviar, compartilhar para os outros países para a gente poder ter essa informação? Eu acho que não. A gente tem cientistas, pesquisadores que não ficam nem abaixo nem superior dos pesquisadores, né, de outros países. A gente tem também nossa tecnologia, tem o nosso conhecimento, tem a questão da cultura, que isso também favorece e contribui bastante, né? Então, isso vem muito agregar. Inclusive, vem muito mais do que o conhecimento internacional, né? Então, a gente tem como destaque isso. Agora, em relação ao açaí, por ser daqui da região norte, já era para ter em outros países, né? Já era para ter em outros países, não, perdão, em outros estados, em termos de Brasil. Né? Hoje, se a gente for tomar um açaí lá no Rio Grande do Sul, eu considero que seja um sorvete, uma vitamina. Não é o açaí que a gente toma puro aqui, né? Então, por que a gente não pode levar algumas sementes, né? Fazer uma plantação, fazer um estudo para a gente conseguir cultivar lá? Né? Fica como uma forma de alternativa da gente aumentar a nossa biodiversidade, aumentar esse conhecimento, né, para as outras populações, para outros estados. Então, isso não fica, né, não é um cenário difícil, é um cenário que é aberto e é onde a gente tem nossa riqueza aqui. Né? Infelizmente, pessoas que não conhecem muito bem, porque não são da região norte. Né? Então, a gente fica assim, parece como a gente não morasse no mesmo país. E a gente acaba não aproveitando o que a gente tem de melhor, porque sim, aqui açaí é só na forma de sorvete. Eu já comi açaí na marmita, em Belém, gente, e tem coisa mais gostosa que açaí na marmita, né? Pessoal que fala assim, açaí é sorvete. Não, gente, açaí vem na marmita em Belém, é a coisa mais... Não sei, aí tem, professor, açaí na marmita? Aqui não, aqui ele é oferecido muito, tem muitas batedeiras, não sei se você conhece. Não, batedeiras não. Batedeiras de açaí são onde cada ponto são vendidos, são batidos, manipulados e são comercializados. Então, aqui tem assim... aqui tem, mas aí também na forma de sorvete, né? Mas eu comi aí um açaí que é uma massa, assim, de açaí, e é para comer junto com a comida, junto com arroz. Isso, aqui a cultura é essa, a gente faz a nossa refeição e tem um açaí no lado. Açaí é bom de qualquer jeito, né? Bom. A Luana levantou a mãozinha. Lu, pode falar, meu anjo. Opa! Queria dizer que parece que a nossa população como um todo, geralmente é muito sensacionalista. A gente só se locomove para a Amazônia quando tem aqueles tópicos principais, né? Quando sai lá fora, ou quando sai um adendo aí da política que vai prejudicar. Eu acho que a gente precisa manter a gente mais próximo, justamente como o professor Fábio falou, que parece que a gente está em países diferentes, né? A região é diferente, parece que a gente está muito distante, porque parece que não tem esse contato tão próximo da Amazônia, de tipo, não, a gente tem que lutar diariamente contra as políticas para isso ser algo que não vai ser um momento que a gente vai brigar pela proteção dela. Talvez com uma cobrança, com esse entendimento e uma cobrança mais frequente, fosse mais fácil manter essa fiscalização pela pressão populacional, porque por muitas vezes várias medidas foram bloqueadas pela pressão social, né? Uhum. É o que a gente vê, Lu, que eu vejo, assim, eu tenho um ponto de vista em relação à Amazônia, que eu acho que o pessoal vê a Amazônia muito como modinha,
né? Então, você está tendo uma queimada na Amazônia, olhamos para a Amazônia. Acabou a queimada na Amazônia, esquecemos a Amazônia, né? Infelizmente, a Amazônia é vista como modinha, né? Infelizmente. Boa parte da nossa flora, mas principalmente a Amazônia, né? Porque, por exemplo, Cerrado foi a mesma coisa. A mesma coisa. Praias, a mesma coisa. Mas acho que a Amazônia ainda mais pelo nome, né? Pelo status. Exatamente, né? Todos os nossos biomas, eles são lembrados quando tem alguma coisa acontecendo de ruim, né? Senão a gente esquece, né? Senão a galera só lembra de cana-de-açúcar, milho, etc. Ai, meu Deus, olha eu falando, discutir. Vi, você levantou a mãozinha, meu anjo, pode falar. Vocês estavam comentando sobre choque cultural, eu lembrei de quando eu estava conversando com a minha vizinha, porque eu tive uma vizinha que ela era de Pio 12, Maranhão. Só que ela já voltou. Aí ela foi contar, eu não sabia quem estava mais indignada, eu ou ela, da forma que a gente comia açaí. Ela falou assim, não, Vitória, lá a gente tem festival de Jussara. Eu falei, quem é Jussara? Ela, é açaí, a gente come com peixe, com farinha maranhense, aquela farinha mais durinha. Eu falei, Milda, como assim com sal? A gente não come com Nutella, com morango. Ela é mais líquida, a gente come com comida de sal. Eu falei, como assim? Ela falou que a nossa é muito industrializada. Que o pessoal coloca, eu já vi açaí de morango. Eu não entendi como, mas açaí de morango. Então eu achei muito legal essa parte, tipo, desse choque cultural. É uma única comida, mas em várias regiões é diferente. Assim como o cuscuz. Eu sou apaixonada no cuscuz maranhense, que é aquele flocão. Para mim, o único cuscuz que existia era aquele de frango, de caldo, de festa junina. Isso, que é conhecido como paulista. Para mim era só cuscuz. Então, eu acho muito legal esse choque cultural. Por isso que uma palestra não proporciona só conhecimento, mas sim também novas descobertas. Então, o açaí é uma dessas opções aí. Né? Por isso, para nós que somos da região norte, a gente diz que é sorvete nas outras regiões. Né? Porque o açaí ele é puro mesmo, né? A gente consome ele puro. Não tem qualquer tipo de mistura, algo. Não, ele é puro mesmo. Agora, quer ver onde que vai, como é limitado esse conhecimento? Porque quando a gente fala de açaí, as pessoas só lembram do frutinho, né? E que a gente só consome o açaí. E ninguém lembra que a gente também consome o palmito do açaí, né? Que é caríssimo. O palmito do açaizeiro aqui, pelo menos, é um absurdo, que o pessoal acaba consumindo pupunha, porque é mais barato. Mas o palmito de açaí, gente, é um dos... na minha opinião, é um dos melhores que tem, mais saborosos, e a galera não faz essa conexão do palmito com o fruto. Né? Não faz. E aqui a gente tem muito, né? A gente não tem só o açaí ele manipulado em si, mas também o fruto, o próprio fruto mesmo. E a questão do palmito aqui também tem muito esse destaque, né? Uma das atividades de campo, eu comi o próprio palmito mesmo tirado na hora. Que delícia! Então, a gente tem essas experiências em campo, assim, então aqui na Amazônia a gente tem essas oportunidades. E deixa eu já perguntar, então, tirar uma dúvida que eu morro de vontade de saber. E tirado na hora, Fábio, ele já é molinho assim ou não? Ele fica molinho na conserva? Não, ele só se torna mole quando ele está conservado, né? Que a gente consegue, a gente compra mesmo nos comércios, supermercados, mas ele puro não. Ele vem bem resistente e o que a gente também usufrui muito dele é a água, que é muito presente. Né? Sim. Uma questão de risco, a gente acaba utilizando o palmito como uma forma de adquirir água, líquido. Mas é muito Eu gosto muito de textura, tenho vontade de conhecer essas texturas, assim. Aqui eu já experimentei de gueirova, mas de gueirova, ele assim, direto, ele é bem amargo. Na verdade, a gueirova já é amarga, mas aqui direto, assim, é extremamente amargo, não conheci. O de açaí, não, ele tem esse mesmo sabor, assim, que a gente consome na conserva? Ele é mais suave? É totalmente diferente, ele é diferente. Ai, que vontade. Diferente. Ele tem, dependendo qual for o tamanho do porte do açaí, a gente vê ele mais maduro e está um pouco mais amargo, que ele está um pouco mais jovem e está um pouco meio adocicado. Então, a gente tem essas diferenças, assim. Muito legal, muito legal. Gente, é um conhecimento que a gente recebe só o fruto, né? A gente não tem a mínima ideia do que vem acompanhado disso, né? Mais alguém, gente, tem alguma pergunta? João levantou as mãos aí. Eu não estou conseguindo ver todas as mãozinhas. É verdade, João. Só queria complementar, eu concordo com a Lu na parte de ser modinha, né? A preocupação da Amazônia nos momentos que estoura na televisão e tal.
E uma coisa que a gente vem se decorrendo, né, é a falta de chuvas, e tanto a Mata Atlântica quanto a Amazônia, a gente precisa delas para os rios fluviais, né? Então, é uma preocupação tão sistemática que ela tem que ser a todo momento, não tem, ela vai englobar muita coisa, né? Então, é só complementando mesmo, porque se a gente só se preocupar, ai, a oncinha tá queimando a patinha na queimada, que o Instagram lota de fotos, gente fazendo tatuagem. E aí depois a gente reclama, a energia tá cara, não chove, não sei o quê. Então, acho que é uma preocupação muito sistemática. Sim. O professor Job tá lembrando aqui, gente, que eu tô falando do palmito, mas o palmito não é fruto, tá, gente? Aí eu não sabia nem que era o meristema apical, mas eu sei que o palmito é ali do caule, tá? Não sei, é correto. caule, Eu né? ia comentar esse comentário dele aí também. Tá certo, tá correto. Isso, tá certo? Eu tô falando aqui porque o açaí tem o palmito de açaí. E aí esse caule tem o frutinho também, né? Que é o açaí que a gente come. Não é isso, professor? Mas no caule tem o açaí que a gente come na forma de palmito, né? Isso. Que na verdade eles dizemos que é um tecido vegetal, né? Isso. Então, e é nesse parâmetro mesmo. Isso, não que eu quis dizer que é fruto, tá, gente? Pelo amor de Deus. É porque no palmito de açaí. Não, no açaizeiro tem o palmito de açaí. É porque no açaí, além do já pronto, tem o fruto e tem a parte do palmito, né? Então a gente tem. É isso mesmo. É nesse contexto. É isso mesmo, é isso mesmo. Gente, mais alguém? Bom, professor, eu gostaria de agradecer muito a sua participação. Eu tô aqui, eu vou ter que desligar e já ver essa gravação, porque eu perdi um tempão e era uma das palestras que eu mais queria assistir quando o professor Job elencou lá as palestras, eu já falei, essa daqui é a que eu quero mediar, porque é uma coisa que eu gosto muito. Eu gostei muito da palestra, o pouquinho que eu assisti, porque eu não consegui assistir toda ela, mas eu vou correr agora assistir a gravação, e tenho certeza que contribuiu muito para o conhecimento da galerinha que está aqui. Esse é o interesse do NEPS, né, para a gente difundir conhecimento, tá? Agradeço demais, um abraço enorme da nossa equipe, e nós gostaríamos de contar com outras palestras do professor. Seja bem-vindo sempre às nossas reuniões. Valeu, como diz o povo, palminha. Muito obrigado. Eu queria fazer minhas considerações, agradecer de coração a presença de todos, agradecer a Luciana por ser sua mediadora, né? Então foi muito bom, professor Job, tá? Então, de coração, não posso dar abraços, mas eu posso mandar abraços virtualmente, né? Espero conhecer, logo estar presente com vocês, quem sabe pessoalmente, e a gente estamos juntos aí, seja para palestra, seja para trabalhos, as pessoas que estiverem aqui presentes, quiserem contribuir, quiserem trocar experiências, conhecimento, a gente sempre está aqui à disposição, tá? Levem esse conhecimento, né, essa palestra como não uma forma de apenas de conhecimento, mas também como maneiras da gente se impor, ter atitudes, né, compartilhar, né, a gente não compartilhar conhecimento. Compartilhar, então que a gente leve isso sempre às nossas gerações e agradecer a todos. Muito obrigado pelo convite e estamos aí, estamos juntos. Gente que agradece. Gente, muito obrigada pela presença de vocês e estaremos aí novamente nas próximas semanas juntos. Beijos a todos. O professor Job apareceu também ali fora de casa. Acho que ele também ficou sem internet dentro de casa, porque a nossa luz aqui ainda não chegou. Oh, meu Deus, que sofrimento, né? Ai, professor, esses dias, nem fala, esses dias caiu a nossa luz na sexta e retornou no domingo. E a água retornou só na segunda-feira, por causa de uma torre que caiu. Agora, cada vez que cai a luz, eu falo, ai meu Deus, até quando que a gente vai ficar sem luz? E daqui a pouquinho já fica sem água também, né? Mas hoje caiu porque estava chovendo, normal, chove, cai a luz, não sei o que acontece. Importante que deu tudo certo. Com certeza. Gente, obrigado, um beijo a todos, tchau, obrigada, gente. pessoal. Se cuidem, até a próxima. Tchau, abração. Tchau. Até. Até, valeu, obrigado.
Pronto, Job, consegui participar pelo menos do finalzinho. Oh, meu Deus, que tristeza, mas deu certo. Não, deu certo, Lu. Aqui tá marcando como tá gravando. Eu não sabia se o meu microfone ia funcionar Tá ou não. marcando mesmo aqui para mim que tá gravando. Mas aí eu não consigo interromper, não sei. Saindo automático, ele vai fechar, né? Mas não tem Saindo, acho que já opção, vai assim, direto. parar Eu de vou sair gravar. porque daí vai pro seu e-mail, senão vai pro meu, tá bom? Ah, beleza, então. Obrigado, Lu. Valeu, deu tudo certo no final. Beijo. Beijo, Tchau, tchau. tchau.